O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Olá, estou de volta. Vocês já notaram em ortodontia a variabilidade de idades que nós trabalhamos? Nós trabalhamos basicamente dos 5 aos 80 anos e é óbvio que uma variedade muito grande de possibilidades existe. É comum aparecer pacientes com agenesias, com perdas ósseas, dentes condenados e assim por diante. O assunto de hoje é bastante pertinente em relação a isso. Nós vamos falar sobre a mesialização de molares com ancoragem esquelética, uma possibilidade bastante interessante que permite que nós fecharmos os espaços sem comprometer a oclusão. Eu tenho trabalhado nisso já há bastante tempo e gostaria de compartilhar com vocês essa minha experiência. Eu sou Marco Jansson e espero que vocês gostem do próximo vídeo. Um abraço e mantenham-se conectados. A mesialização de molares representa a movimentação dos dentes posteriores em direção mesial sem que haja perda de ancoragem dos dentes anteriores, geralmente realizada apoiados em mini implantes ou mini placas, ancoragem esquelética. As indicações são muitas, dentre elas nós podemos relatar o fechamento de espaços edêntulos devido à perda de dentes permanentes, fechamento de espaços onde há agenesias, extrações de dentes permanentes de prognóstico duvidoso e também o tratamento da classe 2, realizado com mesialização dos dentes inferiores. Aqui nós podemos ver alguns exemplos disso, como por exemplo nessa paciente, um paciente adulto que apresentava a perda do primeiro molar permanente e logicamente que esse paciente, quando ele se apresenta para tratamento, há o questionamento da possibilidade de se fechar esse espaço. E logicamente que a oclusão do paciente é que vai definir isso. Se nós podemos ou não perder a ancoragem, qual a oclusão que nós vamos manter na relação anterior, os desvios ou não da linha média superior em relação ao plano médio da face e tudo mais. Pensando em mesialização, todos esses questionamentos eles não têm muita importância, porque nós podemos preservar a oclusão do paciente e movimentar os dentes posteriores para a mesial. Nesse tipo de tratamento, então, nós teremos outras questões importantes, não só em relação à oclusão, como também o osso, onde esse dente vai ser movimentado, a presença ou não do seio maxilar, o nível das cristas ósseas, a anatomia das raízes e uma série de outras coisas que nós iremos relatar aqui neste vídeo. Outra situação bastante importante e que se apresenta mais em pacientes jovens são as agenesias dentárias. As agenesias dentárias são muitas vezes questionadas se há a possibilidade de extrairmos esses dentes em vez de colocarmos implantes no futuro. Notem então que são perguntas pertinentes e que nós teremos que tomar a decisão no momento em que o paciente se apresenta para a consulta e decidimos isso no início do tratamento. Então aqui nós temos uma paciente jovem com duas agenesias inferiores, um relacionamento de classe 2 e logicamente que existe essa pergunta em relação ao futuro desses dentes descidos. Numa outra situação, uma modalidade de tratamento um pouco mais recente, onde nós podemos mesializar os dentes inferiores no tratamento da classe 2. Logicamente que quando essa classe 2, o arco que está envolvido é o arco inferior. Então nós temos a possibilidade de posicionar o canino na relação de classe 1 e mesializarmos todo o bloco posterior apoiado nos mini implantes. Isso nos leva a um relacionamento oclusal
bastante interessante, um relacionamento de classe 1, sem que haja movimentação dos dentes superiores e tendo um prognóstico bastante preciso, pois não depende da colaboração do paciente. Pois bem, quando vamos então realizar essa movimentação, alguns fatores devem ser considerados, como as condições periodontais, a anatomia das raízes, a oclusão posterior, o domínio da mecânica, o tempo de tratamento e o foco do paciente e também a idade. Vamos agora então discorrer um pouco sobre cada um desses fatores. Primeiramente, as condições periodontais. Quando pensamos no periodonto e avaliamos, por exemplo, a ausência de um dente perdido por causa de doença periodontal, ou mesmo por causa de uma cárie ou de um tratamento mal conduzido, dependendo do tempo que essa ausência está presente na boca, nós podemos ter aí a atrofia do rebordo. Essa atrofia do rebordo ela pode ser no plano horizontal, vestibulolingual, e também no plano vertical. Essa é uma modificação anatômica bastante importante, principalmente para a implantodontia, porque está envolvida no posicionamento ápico coronário do implante e também se há possibilidade de colocar o implante com essa espessura de osso. Pois bem, e para a ortodontia, no caso a mesialização, que tipo de problema essas deficiências ósseas podem trazer-nos? Vamos exemplificar com este caso aqui de uma paciente adulta com seus 42 anos de idade. Nós tínhamos então a ausência, a perda prematura do primeiro molar, um segundo molar com uma discreta recessão gengival e pode-se notar aqui na radiografia a deficiência vertical. A deficiência vertical, na maioria das vezes, ela se caracteriza por um pico ósseo da crista óssea do dente mais posterior e outro pico ósseo relacionado ao dente mais anterior. Isso seria a depressão. Podemos notar também que na mesma região nós temos também a atrofia vestibulolingual. Pois bem, e na movimentação deste dente promesial, o que irá então acontecer? Quais são os riscos inerentes a esse tipo de movimentação? Primeiramente, em qualquer situação de mesialização de molares, e principalmente quando nós temos atrofia do rebordo, um dos destaques de importância que nós temos aqui é a espessura da gengiva na região mesial da raiz do segundo molar ou do terceiro, seja lá qual for o dente que vai ser mesializado. Então, uma espessura de gengiva de pelo menos 1 milímetro, talvez 2 milímetros, e também uma faixa de gengiva ceratinizada de até 2 milímetros, pelo menos 2 milímetros, ela nos dará uma estabilidade periodontal, porque o dente ele caminha com o seu periodonto, ou seja, não existe o risco deste dente cair no vazio. Então nós podemos ver aqui 2 mini implantes por vestibular lingual e a condução da mesialização desses dentes. Aqui numa fase um pouco mais adiantada, já com o espaço quase fechado, e nós podemos notar que este periodonto então vem sendo pressionado e existe até uma reentrância do tecido gengival nessa região. E aqui já com espaços quase fechados. Pois bem, ao final da movimentação, o que temos então? Ao avaliar a radiografia, nós podemos notar que a grande modificação anatômica que existe nesta região é justamente a transformação de um defeito em U para um defeito em forma de V, pois os picos ósseos mesial e distal eles são preservados,
Então nós podemos notar que esta crista óssea do molar acompanhou o dente no seu movimento mesial. Quando existe essa depressão, mesmo em forma de V entre os dentes, o que nós podemos esperar e que ocorre frequentemente é uma ausência de papila entre os dentes. Então estas seriam as consequências da movimentação no rebordo atrófico. Quanto mais gengiva, maior a estabilidade do periodonto em relação a possíveis recessões. Aqui nós temos uma outra condição bastante importante também, que diz respeito à extração de dentes, onde naquela área os dentes mais posteriores serão mesializados para aquele alvéolo. Pois bem, aqui também um paciente adulto que questionou a possibilidade de extração de um primeiro molar esquerdo e posterior movimentação dos dentes posteriores para fechamento do espaço. Era um relacionamento de classe 2, onde o planejamento aqui eram extrações de 2 primeiros pré-superiores. Notem que já existe aqui uma pequena recessão neste segundo molar, e este primeiro molar apresentava um defeito de furca tipo 1 e esta coroa estava para ser trocada. Por isso, o desejo do paciente de removê-lo. Avaliando-se o decorrer do tratamento, podemos notar aqui o início da mesialização dos molares e em cima sendo conduzida a retração dos espaços dos pré-molares. Podemos notar que o rebordo alveolar, após 1 mês, 2 meses após a extração aproximadamente, nós temos um rebordo ótimo, de bastante volume, e parece que não há problema algum. Porém, à medida que foi ocorrendo a movimentação, houve uma atrofia exagerada deste rebordo. Essa condição é bastante estranha, então foi questionada a paciente se durante a extração ocorreu algum evento não relatado. Segundo ela, durante a remoção do primeiro molar, a tábua óssea vestibular foi destruída. Por isso, então, esta atrofia. E notem que não só ocorre a atrofia vestibulolingual do osso nesta região, como também nós temos o afinamento do tecido gengival na vestibular. Esse é um ponto importante em relação a possíveis recessões que venham a acontecer. Aqui nós podemos ver, então, o decorrer do tratamento, o final do fechamento. E ao final, o que se nota é que este segundo molar que foi mesializado, ele veio apresentar uma recessão maior após o fechamento, decorrente do movimento que foi realizado sobre essa atrofia tão grande do rebordo e também pela atrofia que ocorreu no tecido gengival. Portanto, este caso é importante para exemplificar e falar a respeito das extrações prévias à mesialização. Numa condição como esta, seria interessante nós seccionarmos o primeiro molar, extrair primeiramente a raiz distal, movimenta-se o segundo e o terceiro molar, e aí quando encosta na raiz mesial, esta raiz é então extraída. Dessa forma, preservamos mais o rebordo, torna-se uma extração mais delicada, com pouco risco de rompimento da tábua óssea vestibular, e nós teríamos uma previsibilidade melhor em relação ao periodonto dos dentes mesializados. Aqui nós temos então as radiografias finais, onde podemos notar que o periodonto está preservado em todos os seus aspectos. Outro fator importante é a anatomia das raízes. É interessante que, ao escolhermos os dentes que serão mesializados, observar a anatomia dessas raízes. Quanto mais cônica a anatomia da raiz,
maior é a tendência desses dentes de mesializarem, maior a tendência de inclinar a coroa para mesial e também sofrer extrusão, principalmente os dentes superiores. Então, quando nós observamos essa anatomia, como nessa radiografia também, talvez seja interessante, se o espaço é muito grande, não realizarmos o movimento e sim prepararmos o espaço para o implante. Porque as extrusões, principalmente de dentes superiores, elas são de maior dificuldade de manejo. Portanto, hoje eu faço uma escolha também baseada na anatomia das raízes. Quanto mais divergente as raízes, melhor a estabilidade no dente. Embora possa aumentar um pouco o tempo de tratamento, eles são mais estáveis em relação às extrusões e inclinações que eles podem sofrer. A oclusão posterior também é outro fato bastante importante. Quando vamos proceder com a mesialização, é importante avaliarmos qual será a posição final de contato dos dentes posteriores. As mesializações elas podem ocorrer somente no arco superior ou somente no arco inferior. E isso, se não for muito bem planejado, pode ocorrer dos dentes antagonistas ficarem sem suporte e ocorrer ao decorrer do tempo uma extrusão. Então, numa situação como esta, por exemplo, esse paciente ele relatou o desejo de fechar o espaço desse dente que estava com problema, este também deveria ser feito o canal e esta falha. Era um paciente que tinha uma agenesia de incisivos, por isso a relação de classe 3 nos caninos, e a face não permitia a movimentação dos dentes anteriores. Portanto, ao pensar na mesialização desses dentes, nós temos que saber como ficará a relação posterior. Então, nós temos no arco inferior o primeiro e o segundo, e o terceiro molar, e aqui nós temos, na panorâmica, será possível a gente avaliar com mais integridade. O perfil do paciente, como vocês notam, não há a possibilidade de se movimentar para trás esses dentes. Então, se vai fechar esses espaços, eles têm que ser fechados paramesial, com ancoragem esquelética. E na panorâmica, sim, é possível avaliarmos a posição final desses dentes. Na mesialização, então, do segundo e terceiro, nós podemos notar que a face distal do terceiro molar irá ocluir com a face mesial do terceiro, dando contatos posteriores. E do lado direito, ao fecharmos esse espaço, manteremos, e este também que seria extraído, manteremos então o mesmo relacionamento. Portanto, podemos fechar esses espaços e vamos ter o mesmo relacionamento posterior. Não estou aqui dizendo que esse seria o melhor tratamento. Inclusive, acho eu que fazer a substituição desses dentes por implantes seria até mais adequado, porque não haveria necessidade de tanto movimentação ortodôntica, mas o paciente relatou o desejo de manter somente dentes naturais na boca, e é uma atitude que deve ser respeitada, e se existe a possibilidade de fazermos, ela deve ser assim conduzida. Então, nós temos aqui a movimentação, iniciando o processo de mesialização, molares superiores e inferiores, já se aproximando do final do fechamento, sem intercorrências nenhuma na mecânica, e aqui o final, o resultado final. Então, foi mantida a discreta classe 3 na região anterior, devido à agenesia do incisivo inferior, e nós podemos notar, então, que o segundo molar superior ocluiu com o segundo e o terceiro do lado direito, e do lado esquerdo temos a manutenção de relacionamento de classe 1 do segundo e terceiro superior contra o primeiro, segundo e terceiro inferior. Então, uma oclusão bastante satisfatória.
que também a face do paciente, ou seja, fechamos os espaços posteriores e não tivemos nenhum resultado indesejado na região dos lábios. Nesta situação, também vamos falar a respeito da oclusão posterior. Esse paciente, com 11 anos de idade, apresentava agenesia dos dois incisivos inferiores. Como se nota, não é possível observar se já havia formação dos terceiros. E o desejo aqui do paciente, e os pais também relataram esse desejo, de que os espaços fossem fechados e se era possível fazer o tratamento do paciente sem a necessidade de colocação do implante no futuro. Isto é um detalhe importante, porque se finalizarmos o tratamento deste paciente sem preparar espaço para implantes, não há necessidade aí de ficar dos 13 ou 14 anos de idade até os 19, 20, esperando para finalizar o crescimento e colocar os implantes. Então foi proposto o fechamento dos dentes, de todos os dentes inferiores. Logicamente, então, queríamos mesializar o segmento posterior para que pudéssemos, então, evitar a colocação de implantes. Se vai mesializar o bloco posterior, logicamente temos sempre que pensar no relacionamento final dos dentes posteriores. Então, durante a condução da mecânica, que é o início do tratamento, após mesializado os dentes posteriores e fechado o espaço dos incisivos, sobrou então o espaço aqui entre os prés, que vamos fechar com o apoio nos mini implantes e a mesialização do segmento posterior. Aqui nós podemos ver, já chegando ao final do tratamento, observamos que aqui o paciente já estava mais maduro e nós sabíamos já que não haveria o terceiro molar inferior. Não havendo o terceiro molar inferior, toda esta mecânica de mesialização levaria, se colocássemos todos os dentes no relacionamento cúspide a meia, levaria a perda de contato do segundo molar superior. Por isso, então, houve uma prioridade da meta para a guia anterior, mantendo os dentes anteriores mais verticalizados, permitindo esta guia anterior, mas não relacionando totalmente a oclusão cúspide a meia no final. Então, com isso, nós fechamos todos os espaços e conduzimos muito bem o tratamento sem a necessidade de colocação dos implantes. Nas radiografias, observamos então que o terceiro molar superior, que não era necessário, estava presente. E o terceiro inferior, que seria interessante tê-lo na boca, havia a agenesia. Portanto, conseguimos um bom resultado, mesmo assim, mantendo a distal do segundo molar em contato com a mesial do segundo molar superior. A presença do terceiro molar inferior aqui teria sido excelente para dar uma oclusão mais longa na região do segundo molar. Outro fator importante é o tempo de tratamento e o foco do paciente. Mesialização de molares são fechamentos de 12 a 15 milímetros com ancoragem esquelética. O tempo é, digamos, demorado. Um fechamento de espaço, movimentando-se segundo e terceiro molar paramesial, leva em média 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, só para fechar o espaço, fora as angulações das raízes que são necessárias ao final. Logicamente que esse tempo ele varia em pacientes mais jovens, que pode ser um pouco mais rápido, e também em pacientes com mais idade. Portanto, se o foco do paciente
ele relata uma preocupação com o tempo de tratamento, tempo de aparelho na boca, eu prefiro evitar a mesialização. Agora, se o paciente relata como foco do tratamento o desejo de fechar o espaço sem a necessidade de restaurar o espaço presente, aí então eu optaria pela mesialização. O domínio da mecânica é outro fato importante. A mesialização, alguns efeitos colaterais podem ocorrer, como a mesialização demasiada do dente e a sua extrusão. Portanto, se não temos um domínio mecânico, algumas situações podem ser complicadas no seu manejo. Então, as mordidas podem se abrir, haver prematuridade, há necessidade de verticalizar novamente os dentes para posicioná-los. Então, eu costumo dizer que aqueles que estão começando na ortodontia, procurar fazer os casos mais simples, ou evitar no começo esse tipo de movimentação, porque às vezes pode causar aí fatores indesejados e de difícil solução. E notem uma outra situação agora do molar superior, também extruindo e abrindo a mordida. E aqui, logo após resolvido. Portanto, a mecânica para fechamento desses espaços, é importante se ter um protocolo apropriado para isso. Eu costumo trabalhar atualmente com a mesialização de molares, apoiando-se na vestibular e na lingual. Então, nós poderíamos trabalhar com os mini implantes por vestibular e lingual. Outro fator importante são os braços de força e também o posicionamento do mini implante, a cabeça do mini implante mais próximo da oclusal. Esse tipo de vetor de cima para baixo melhora a tendência do dente a mesializar e inclinar para mesial. Portanto, o braço de força, aqui exemplificado de uma outra maneira, é um detalhe importante, e a mecânica bilateral. A condução, então, deste tratamento, mostrado aqui no meio da mecânica, e ao final, com os espaços já fechados, com o periodonto preservado e um ótimo relacionamento oclusal. A idade, poderíamos dizer o seguinte: quanto mais idade, mais difícil o fechamento do espaço, maior a tendência de termos pouca gengiva na região dos dentes que serão movimentados, e também os pacientes com mais idade, eles têm uma tendência a ficar mais incomodados com o aparelho na boca. Então, seria interessante que, principalmente quando nós trabalhamos com pacientes muito jovens, principalmente nas agenesias, é um tratamento altamente indicado, porque além de ir mais rápido, nós evitamos a necessidade de se esperar pelo implante. Quando nós temos o adulto, vale aquilo que já foi falado. Se estiver preocupado com o tempo, é melhor não fazer. Se estiver preocupado com a integridade da dentição sem restaurações, aí então seria interessante fazermos a mesialização. Em qualquer idade pode ser realizada. E as impossibilidades? Será que existe impossibilidade? Não há nada descrito na literatura, algo que impossibilite o movimento. Mas sabemos que o que pode impedir a movimentação de um dente é a anquilose. Então, eu vasculhei para ver na literatura se tem alguma coisa relacionada, mas em alguns casos de adultos onde o molar descido se encontra anquilosado, eu tive um insucesso na movimentação, provavelmente por causa de alguma ponte de anquilose que fica após a remoção desses dentes. Então, este caso é clássico. Vejam só, havia aqui a necessidade de fechamento de 4 espaços. Notem os dentes descidos, anquilosados, que eles estão em infraoclusão. Feito um preparo adequado, os dentes extraídos, porém, com toda essa mecânica,
Esses não se movimentaram. Então nós temos aqui os implantes colocados ao final, porque não se sabe exatamente, não houve a possibilidade dessa movimentação. E já experimentei a mesma situação num outro paciente. Então eu diria hoje, enquanto não está claro o porquê dessa ausência de movimento, eu diria que eu prefiro abortar esses tipos de tratamento para que não ocorra aí o problema do não fechamento dos espaços. Concluindo então, o importante é nós pesarmos, quando vamos fazer a meserização, pesarmos o lado bom do movimento, sempre contrastando com o lado mau ou os efeitos colaterais indesejados. Uma vez que nós pesamos esses dois fatores, efeitos desejados e indesejados, e também conversamos com o paciente para saber qual é o seu desejo e qual é o seu foco no tratamento, podemos conduzir adequadamente e finalizar bem qualquer tipo de tratamento. Obrigado mais uma vez pela atenção e que a força esteja com vocês. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run